Vamos meditar hoje na lição bíblica do dia 16 de novembro, lição 7, que diz, tem como título, Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Texto áureo, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Salmo 51, 17. Verdade aplicada. Confiança, amor e disposição em obedecer ao Senhor em tudo deve caracterizar o viver dos discípulos de Cristo. Qual é o objetivo da lição? Conhecer a origem do rei Davi, ressaltar que Deus se arrependeu de seus pecados, ressaltar que Davi se arrependeu de seus pecados, compreender que Davi foi aceito por Deus pelo arrependimento sincero. É isso que temos que ter, nos arrepender com sinceridade, com coração, para que Deus possa nos perdoar. O texto de referência está em Salmo 51, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. O rei Davi é uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica. Conhecido por sua trajetória singular, que o levou de simples pastor de ovelhas a monarca de Israel. Pertencente à tribo de Judá, Davi ganhou destaque inicialmente ao derrotar o gigante Golias com uma funda e uma pedra, demonstrando coragem, fé inabalável. A origem do rei Davi. Davi nasceu em Belém da Judéia, provavelmente em 1040 a.C. Era o mais novo dos 8 filhos de Jessé, oriundo da tribo de Judá. Ele faz parte da genealogia de Jesus Cristo, como registro em Mateus 1:1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Sua vida foi marcada por uma combinação de triunfos, como solidificação do reino de Israel, e de desafios pessoais, como o episódio com Betseba. Então, olha aqui a história, um pouco da história de Davi. Davi, pastor de ovelhas e músico. Ainda jovem, Davi pastoreava os rebanhos de seu pai. Como pastor, aprendeu tanto a cuidar dos animais quanto a livrá-los de predadores. Chegou inclusive a matar um leão e um urso que estavam atacando as ovelhas. O jovem Davi também era um excelente músico. Quando um espírito mau assombrava o rei Saul, ele era chamado para dedilhar sua harpa, fazendo os espíritos maus saírem de Saul, que logo se aquietava. Muitos salmos são tradicionalmente creditados a Davi e refletem a profunda relação que ele tinha com Deus. Então Davi, desde jovem, ele já era um jovem que vivia firmado na palavra, temente ao Senhor e obediente. Davi, unção e reinado. Após rejeitar Saul, Deus mandou Samuel ungir o novo rei dentre os filhos de Jessé. Samuel obedeceu à vontade de Deus, tomou um vaso de azeite e foi a Belém, à casa de Jessé. Depois de passarem por ele todos os filhos de Jessé, sem nenhuma confirmação do Senhor acerca do que seria ungido rei, Samuel perguntou a Jessé: acabaram-se os jovens? E ele disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar. Assim, diante da confirmação do Senhor, Davi foi ungido rei. Observe que Samuel ele estava olhando a aparência.
Deus olhava o íntimo coração. Vê que o Jessé disse que ele era o menorzinho dos filhos. Ele nem citou. Observe que ele nem citou, o pai nem citou que ainda faltava um. Davi derrota o gigante Golias. Davi enfrentou o gigante filisteu Golias, que desafiava o exército de Israel enquanto os soldados semiam o guerreiro. De quase 3 metros de altura, Davi, confiando em Deus, rejeitou a armadura de Saul e as armas convencionais. Pegou sua funda, 5 pedras lisas e partiu para enfrentar Golias. Contrariando todas as expectativas, Davi acertou a testa de Golias, o derrubou e matou. Esse ato de coragem e fé não apenas garantiu a vitória de Israel, mas também marcou o início da ascensão de Davi como uma figura central na história do povo de Deus. Então, Davi ele já estava sendo preparado por Deus. Deus já sabia, já conhecia o coração do Davi. Deus já sabia, já tinha preparado tudo para ele. Deus, ele é dessa maneira, ele age conforme a maneira dele. Não é conforme o nosso querer. Os planos não são os nossos, mas o de Deus para a nossa vida. Que você venha meditar nessa palavra de hoje, que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler a Bíblia, para conhecer mais da história de Davi, para conhecer mais esse Deus que tudo criou. Olhe para a natureza, olhe para os céus, para as águas, para as árvores, para o vento, para tudo que tem sobre a terra que Deus criou, para que nós pudéssemos usufruir do bom e do melhor. Mas, infelizmente, o homem tem destruído aquilo que Deus fez. O homem tem deixado de olhar para o ser e correndo atrás do ter. Não é querendo dizer que nós não temos que trabalhar e adquirir os bens, sim, mas temos que colocar como prioridade Deus na nossa vida. A cada dia que passa, aproxima-se a vinda do Filho do Homem, e ele virá. Ele virá com poder e glória para resgatar um povo que está alicerçado, que está firmado, que está em obediência. O momento é agora de arrepender, de voltar para Cristo. Ele hoje está como nosso advogado, mas ele virá como juiz e ele não terá dó nem piedade. Que você venha meditar e buscar em Deus, se arrepender, que nós venhamos nos arrepender a cada minuto, a cada segundo. Porque nós somos aqui nessa terra miseráveis pecadores. Não merecemos, mas pelo grande amor e pela misericórdia que Deus tem, Ele nos fortalece e nos segura até o dia glorioso da sua vida. Me siga no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação. Que Deus abençoe a cada um. E eu lhe agradeço a cada um que ouve os meus vídeos, que compartilha. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.